Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do gigante da colina Vascaína e Vascaína, porque hoje eu vou falar de algo grave, algo muito sério que está acontecendo no Vasco da Gama, uma investigação que pode levar até para processos criminais pessoas envolvidas na venda da SAF do Vasco da Gama. Então, para isso, você vai me dar aquela moral, eu vou pegar aqui o nosso companheiro, que é o martelo, para você dar aquela martelada nos comentários. Deixar a tua opinião é muito importante para o nosso trabalho aqui no nosso canal. Eu conto com você. Sábado, chuvoso, tá ruim de sair de casa, mais informação de Vasco tem aqui e eu preciso que você deixe o teu like, o teu comentário, inscreva-se no canal, vire membro, é sempre bom ter você aqui conosco. Lembrando, esse vídeo é um oferecimento da Estrela Bet, dando até R$500 de retorno no seu primeiro depósito para você que curte os palpites esportivos, meu amigo e minha amiga. Faz o seguinte comigo, clica no primeiro link fixado aqui nos comentários que a gente vai dar uma martelada amanhã com um super palpite para você ganhar aquela grana na Estrela Bet junto comigo, beleza? Bom, vamos agora falar um pouco de Vasco da Gama, até porque o Gigante da Colina já treinou hoje no CT Moacir Barbosa. E é justamente nesse momento em que o Edu Canelas faz o quê? O Edu Canelas joga para a tela justamente o nosso Insta do Vasco da Gama para que você possa ver o que aconteceu no treinamento de hoje do Gigante da Colina. O Vasco treinou no CT Moacir Barbosa na parte da manhã e os jogadores fizeram trabalhos também na chuva, hein? Você, enquanto estava dormindo, nesse sabadão de chuva aí, não mete essa pra mim que tu trabalhou não, porque tu não trabalhou hoje. Os caras estavam lá trabalhando. Aí o Léo Pelé, que deve deixar o Vasco, informação exclusiva do nosso canal, que o Léo deve sair no final do ano. Treinamento aí de corrida, onde mais uma vez notamos a ausência do Coutinho. Você vê o Felipe Coutinho nessas imagens? Então fala que o Edu tá cego, porque eu não vejo o Felipe Coutinho em nenhuma das imagens que a Vasco TV disponibilizou hoje, além, obviamente, das imagens de academia. Eu vejo aí o Alegria, o Lucas Zucarello da base, recebendo oportunidades aí de treinar na equipe de cima, mas não. Ainda não estão jogando aí, pelo menos o Lucas Zucarello ainda não está jogando entre os profissionais. O Alegria já está. E aí, o Lucas Zucarello fazendo uma boa jogada no treinamento de hoje. Ainda tem a questão do Coutinho que está chamando muita atenção, né? O Coutinho nunca está pronto, o Coutinho nunca joga, o Coutinho está sempre fora dos treinamentos, sempre é trabalho de academia, trabalho disso, trabalho daquilo. O que está acontecendo com o Coutinho? Mesmo com a entrevista do Pedrinho, a gente não conseguiu ter essa resposta. Quem vai voltar contra o Internacional é o Paulinho Paula, esse todo mundo já sabe, informação também trazida pelo nosso canal, que o Paulinho está de volta e vai jogar contra a equipe do Internacional. O nosso Paulinho vai voltar. Você do outro lado vai ser muito feliz tendo o nosso Paulinho de volta, né? Quase que derruba até a câmera de tanta alegria por falar de Paulinho Paula. Eu não vou editar, não. O vídeo tá tão bom, vai ficar assim mesmo, fica pra história aí, que o Edu quase derrubou a câmera gravando o vídeo da tarde, beleza? Bom, vamos falar agora de coisa séria. Vamos falar da situação envolvendo... Olha as carinhas que vão aparecer na sua tela. Olha essas duas pessoas que aparecem nesse momento na sua tela. Estamos falando de Luiz Melo e Jorge Salgado. O Pedrinho colocou na mesa, né? E falou o que era para falar mesmo, que essas pessoas serão investigadas no Vasco pelo processo de venda da SAF do Gigante da Colina. E o GE trouxe essa matéria hoje falando sobre a comissão que investiga essas pessoas envolvidas na venda da SAF do Vasco. E essas pessoas se manifestaram, abriram a boca. Bom, Pedrinho aqui abre aspas para ele. Abrimos uma comissão de investigação e é bom citar senhor Salgado, Vitor Roma, Luiz Melo, Adriano Mendes e Júlio Brandt. Esses caras têm que prestar contas. E eu falo de quem e o porquê. Senão vai acontecer uma investigação. Aliás, se não acontecer uma investigação, vamos normalizar o que foi feito aqui. Declaração do Pedrinho muito forte, mostrando que não tem brincadeira. Esses caras serão responsabilizados e cobrados, cada um dentro daquilo que se envolveu nessa questão da venda da SAF do Vasco.
Então o GE procurou todos os citados para essa reportagem. Vamos ver o posicionamento de cada um deles, beleza? Aí passo na tela de vocês, lamentavelmente, essa imagem. Luiz Melo e Jorge Salgado, duas pessoas que eu não gostaria de ter que botar na sua tela. Mas vamos lá. Ó, quem são os citados pelo Pedrinho nessa situação? O Jorge Salgado, que era o presidente do Vasco, o Vitor Roma, que era VP de marketing da gestão do Jorge Salgado, o Luiz Melo, que foi ex-CEO da SAF do Vasco e é um mulambo, torcedor do Urubu, que nunca deveria ter colocado o pé dentro de São Januário e, lamentavelmente, foi CEO da SAF do Vasco e só saiu quando nós descobrimos que ele era sócio do Urubu e denunciamos todos os canais para apontar o dedo para esse cara. Adriano Mendes, que era o VP de Finanças do Salgado, e o Júlio Brandt, que era candidato, né, à presidência do Vasco da Gama algumas vezes, e que leu o contrato. Ele foi uma das pessoas que leu esse contrato e falou sobre ele. E aprovou, inclusive. Então, ele também tem que prestar conta. As pessoas envolvidas nisso têm que prestar conta, porque o que aconteceu foi que o Vasco levou um golpe. O Vasco levou um golpe. E por isso, você do outro lado tem que ter a noção. Essas pessoas têm que prestar contas de toda essa participação. Tem também, ó, José Bulhões, ex-VP jurídico do Salgado, Roberto Duque Estrada, ex-vice-geral do Salgado, que era uma das cadeiras do Conselho de Administração da SAF, eram 5 cadeiras da 777, 2 do Vasco. Era o Salgado e o senhor Roberto Duque Estrada, além do Carlos Roberto Osório, ex-vice-presidente também de pasta dentro do Vasco da Gama, com o Jorge Salgado. Como funciona essa comissão? Ó, a comissão é feita por 7 pessoas, 3 da situação, 2 da oposição e 2 beneméritos do Vasco, com o intuito de apurar o período investigado. Eles pedem materiais e dossiês de cada pessoa ouvida, que serão juntados ao processo. Havendo irregularidades, são indiciados e têm encaminhados ao Conselho Deliberativo ou à presidência e formam essa comissão. Ó, o Zé Henrique Carvalho Gonçalves, não conheço, presidente. Cláudio Pereira Gomes, relator. Luiz Gustavo de Menezes Ribeiro. Conselheiro Jorge Luiz de Moraes. Conselheiro José Pedro de Mota Ferreira. Benemérito André Luiz Vieira Afonso. E grande benemérito Emanuel Ursolino de França Filho. São as pessoas que estão nessa comissão. O Jorge Salgado disse e se manifestou em relação ao que foi falado. O que eu tenho a dizer é que sempre me coloquei à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Até agora não fui chamado pela tal comissão. Beleza, Salgado, você vai então responder todas as perguntas, vai deixar bem claro tudo que foi feito, tudo que aconteceu, sem qualquer mimimi, sem qualquer gracinha, vai falar? Beleza, Pedrinho, aciona esse cara o mais rápido possível, viu? Porque ele está dizendo aqui, né, e está muito claro na matéria, que ele está à disposição, porque ele vai prestar conta de tudo. E se não houve nada de errado no processo de venda da SAF do Vasco, bom, a hora de deixar claro é essa, né, Jorge Salgado? Bom, ótimo. O CEO Luiz Melo, ex-CEO da SAF do Vasco, ele, de forma resumida, disse que fez um ótimo trabalho, que pegou o Vasco com muitas dívidas, que quando ele saiu, o Vasco estava reduzindo as dívidas. É o tipo de incompetente misturado com maldade que acha realmente que fez um bom trabalho. Até porque fez mesmo, né? O Vasco continuou se endividando, o Vasco quase retorna para a Série B. Bom, para um flamenguista cuidando do Vasco da Gama, bom, ele fez realmente um bom trabalho para um rival, né? Foi basicamente o que esse cara fez. Mas ele se manifestou aqui dizendo o seguinte, ó, para mim a parte mais importante. Depois que assumi como CEO e antes mesmo do processo de venda, o clube iniciou profunda reestruturação administrativa e financeira, com implementação de normas claras e de governança em vários departamentos, e apresentou visível melhora aos números ao longo dos anos. Bom, de que clube ele está falando? É do seu? Bom, do meu não é. O meu está com 1 bilhão em dívidas para resolver. O Vasco está cheio de problemas. Bom, Adriano Mendes, que é ex-VP de Finanças também, disse que foi com surpresa que ele foi informado das declarações do Pedrinho, citando o nome dele publicamente com conotação negativa, em um contexto que deve prestar contas de algo. Você acha que não? Você estava dentro dessa diretoria. E o senhor Adriano Mendes pensa que não tem que prestar esclarecimentos? Bom, tem que prestar esclarecimentos. E uma coisa, cara, que para mim, eu levo para minha vida, eu levo para tanta coisa, e eu quero deixar claro para você do outro lado, gente, quem não deve não teme. Se você não participou, vá lá e diga que não participou e prove que você não participou.
Se você não fez nada de errado, vá lá, prove que você não fez nada de errado. Quem não deve não teme, não tem que ter medo de provar que você acredita, né? Você sabe que não fez nada demais. Qual o problema em provar? Bom, a matéria completa está no site do GE, tá? Com todas essas declarações completas, mas eu precisava trazer aqui para vocês um pouquinho do que foi dito lá. Não vou ler essa matéria enorme inteira, mas estou aqui resumindo para vocês. Já tem o Júlio Brandt também. Fiquei surpreso, assim como todos que conhecem a minha história e atuação no clube, com o posicionamento do Pedrinho na coletiva de quinta. Primeiro, porque nessa época estávamos no mesmo grupo. Eu era representante da Sempre Vasco na comissão da SAF, assim como outros que estão na atual gestão Pedrinho, e nada era feito ou decidido sem conhecimento, alinhamento e consentimento do grupo. Não, porque existe um NDA que impedia que você abrisse o contrato para as pessoas. Então, isso você não pôde fazer. Então, na real, você leu esse contrato, aprovou esse contrato e não teve que votar junto com ninguém, não. A não ser que você esteja aí confessando uma quebra de um contrato que você vai ter que pagar uma multa milionária. Bom, eu acho que nessa aí, Júlio, você deveria pensar melhor no que você está falando. Segundo, porque não tinha nenhuma capacidade de decisão. Era da oposição à gestão, né? Óbvio. Nosso papel não era tomar decisões, mas fazer um acompanhamento responsável do tema. E aí eu quero que você faça uma autoavaliação. Você acha que você fez um trabalho responsável de avaliar e de fiscalizar? Pô, não fez não, cara. O Vasco tomou um golpe embaixo do seu nariz. Aí você vai dizer para mim que você fez um puta trabalho ali, fez o melhor que pôde. Eu discordo do senhor. Caso o senhor pense dessa forma, eu discordo completamente. O senhor Júlio Brandt, que está aí na sua tela, com o seu sorriso e sua camisa do Vasco, dizendo, né, que ele fez o melhor que pôde, que ele não era dele a decisão. Então estava no conselho por quê, porra? O Vitor Roma, que já deu entrevista aqui ao nosso canal, também conversei com ele, já fiz uma entrevista com ele aqui, que era VP de marketing da gestão Salgado, fala na sua primeira estrofe: eu só posso lamentar, além de respeitar o Pedrinho, que é meu ídolo, é público e notório que eu não participei da venda da SAF, fato reconhecido pelo próprio presidente Jorge Salgado. Inclusive, fui um dos signatários de uma carta que questionava a negociação e que dizia que a negociação não estava sendo bem conduzida. Isso me surpreendeu, porque foi de conhecimento muito próximo do segundo VP do Pedrinho, Renato Brito. Trocamos muitas ideias durante esse período. Ele sabe o quanto eu não participei de nada. Bom, é a mesma coisa, vai chamar lá o Vitor Roma e ele vai provar que não participou de nada. Ele vai provar que ele não teve nenhum tipo de participação nesse processo de venda da SAF do Vasco da Gama. Coisa muito séria, amigos. Eu desejo do fundo do meu coração que, se teve sacanagem, que as pessoas sejam responsabilizadas, inclusive criminalmente. Porque se você induz um clube a cair em um golpe, você está cometendo um crime. Você tem que pagar pelo crime que você está cometendo. Agora, isso tudo precisa ser provado, tem que ir à justiça antes de imputar crime às pessoas. Mas investigar não é um direito do Vasco, das suas comissões? Então, se faça isso o mais rápido possível, porque o torcedor tem raiva, tem ódio de tudo que a gente passou na mão dessa empresa, do seu Jorge Salgado, que foi o responsável por avaliar e escolher uma empresa que deu um golpe no Vasco, que poderia ter nos levado a uma Série C, Série D, a falência total do clube, que era para isso que o Vasco iria se encaminhar, e o Pedrinho já deixou bem claro. Bom, sem papas na língua, eu não estou aqui para ficar escondendo de você o que eu penso. Então a realidade é que isso tem que acontecer o mais rápido possível e a martelada tem que ser firme em cima das pessoas que participaram disso. Bom, deixa aqui o teu comentário, cria a tua conta na Estrela Bet com o nosso link, esteja conosco aqui no canal, sempre falando muito de Vasco, com amor, em busca e lutando por essa instituição. Por aqui me